Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto aos fatos. O primeiro vídeo da semana vai começar já com a notícia do Ray Charles. Para quem não sabe, ele está com câncer. E veja só, vários sites de notícias mainstream estão dizendo que ele não pretende tratar o seu câncer com quimioterapia, mas que ele quer tomar chás e poções. O monarca britânico de 75 anos fez seu primeiro pronunciamento público após revelar seu diagnóstico. O Ray Charles não acredita em quimioterapia e quer tratar seu câncer com poções. A alegação parte de Tom Bower, comentarista político inglês especializado na família real britânica, em entrevista ao site GB News. Ele disse que o monarca é grande entusiasta de medicinas alternativas. Eu até me admiro que algo assim saia a público, sinceramente. Eu acho que logo a família real vem para desmentir isso aí. Porque, na minha concepção, eles querem que o povo continue utilizando esse tipo de tratamento. E depois ainda virão os tratamentos de terapia genética. Para o povo fica a quimioterapia, a terapia genética. E para aqueles que têm informação, eles simplesmente vão limpar o organismo com chazinhos e poções, como faziam os antigos. Aliás, os antigos, será que tinham tantos problemas cardíacos, tantos problemas de câncer, tantos problemas de derrame como existe hoje, na geração onde mais existem pessoas com o corpo inflamado por açúcares e outras comidas ultraprocessadas e obesos? Eu acho que as gerações passadas que utilizavam chás e poções e tinham uma alimentação saudável, acabavam que se movimentavam mais, né? O organismo que fica sedentário, ele acaba adquirindo um monte de problemas, né? Parece que aquelas pessoas do passado viviam mais ou menos como o Charles continua vivendo, aparentemente. O diagnóstico de Charles foi levado ao mundo na última segunda, dia 4. O Palácio de Buckingham não expôs, no entanto, qual forma de câncer foi diagnosticada. Então é assim, né? Para o povão, a quimioterapia, a terapia genética, e para os que têm informação, né, que teriam todos os recursos do mundo em mãos, eles vão continuar no chazinho, né, e nas terapias aí que os antigos usavam. Será que é verdade? E será que eles já não vêm desmentir? Porque muito me admira, eu repito, que isso tenha vindo a público. Vamos adiante aqui. Vocês entendem as ironias, né? Nem tudo pode ser dito diretamente hoje em dia. IBM revela seu plano para alcançar o ápice da computação quântica até 2033. Essas duas datas, 2030 e 2033, são datas marcantes aí para muitos que estudam a escatologia, tá, pessoal? Então, quando surgem essas duas datas, é de arrepiar os cabelos. Para Scott Crowder, vice-presidente da computação quântica da empresa, a tecnologia será capaz de gerar energia mais eficiente, aumentar a produção de alimentos e criar medicamentos mais eficazes contra doenças como o câncer. Claro, para o povão, né, esses medicamentos aí de terapia genética, mas para os reis, chazinhos e poções. Confie na tecnologia, vai ser o novo mote do futuro, né? Não quero exagerar aqui, mas a verdade é que a computação quântica será capaz de feitos notáveis, agindo contra a crise do mundo em que nós vivemos, mudando os rumos da medicina, ajudando a indústria a criar materiais nunca vistos, etc, etc, etc. E muitos vão confiar nisso aí, né? Enquanto os mais espertos continuam baseados na tradição e na cultura dos ancestrais. Conheça Tong Tong, a primeira criança com inteligência artificial do mundo. Já faz, acho que uns 2 anos que eu falo sobre essa ideia que eles têm, né, de criar inteligências artificiais que vão suprir aquela falta que os pais têm de crianças que faleceram. E então eles estão criando uma inteligência artificial aqui que seja capaz de reagir como uma criança, no caso aqui, de 2 ou 3 anos, e depois eles vão simplesmente utilizar a inteligência artificial para avatares, né, que representem a imagem das crianças que faltarem, né? Então, isso vai levar muitos pais e mães, né, a viverem um mundo virtual, um mundo da fantasia, uma mentira, né, tentando aplacar a dor da perda dos filhos. E, na verdade, vão acabar caindo dentro de um abismo de falsidade, de
ilusão, né? Porque é isso que se trata, esse mundo virtual aí que eles vão criar, e essas ressurreições holográficas, ou nem seriam holográficas, né? Porque são pixels que as pessoas vão ver dentro daqueles óculos ao estilo do Google, ou através mesmo dos Neuralink da vida, das conexões cérebro-máquina. E isso, infelizmente, é uma das maneiras que eles vão utilizar, né, para atrair as pessoas para dentro dessas máquinas, né, dessas prisões. Quer dizer, o amor pelos filhos perdidos. Isso vai virar uma arma na mão deles. Isso aqui, pessoal, eu trouxe só mais como uma curiosidade. Alguém me mandou, com certeza alguém que assistiu a última live que eu fiz lá na comunidade fechada, onde eu falava dos glutões, porque existem 2 tipos de glutões. O glutão pela quantidade, para ele não interessa exatamente a qualidade do que ele está comendo, ele só quer quantidade e sabor, mesmo que o sabor seja artificial. E aí são as pessoas geralmente que têm problemas inflamatórios de todos os tipos, né? E existe o segundo glutão, que é o glutão pelo sabor, pela experiência, o glutão gourmet. E aí eu dizia, o glutão gourmet é capaz de pagar R$50 por um ovo. Mas agora, surpresa, eu fiquei sabendo que tem pessoas que são capazes de pagar R$363 por um ovo, por um omelete. Claro, isso aqui são 58 libras, mutatis mutandi, né? Seria mais ou menos R$58. Você pagaria R$58 por um ovo mexido? Pois tem quem paga. É uma fúria dos clientes quando o restaurante chique de Londres vendeu ovos mexidos com torradas por 58 libras. As pessoas que são glutões por sabores, né, por experiências gourmet, né, de gostos diferentes, por qualidades diferentes, são o mesmo tipo de gente que vai dizer que hoje em dia não é mais possível criar filhos, que está muito caro criar filhos. Por quê? Porque eles não são capazes de ir até o supermercado, pagar R$1 no ovo, quebrar o ovinho, botar na frigideira e mexer ele, né, jogando um pouquinho de sal por cima. Não. Para eles é mais fácil pegar esse ovo de R$1, pronto, né, num restaurante desse onde eles vão pagar R$363. Então, as escrituras dizem que os glutões acabarão padecendo na pobreza. Né? Por quê? Porque existe uma classe de glutões que, inclusive no campo das bebidas, né, que joga dinheiro fora mesmo nesse tipo de experiência culinária. Né? E aí deixa de viver coisas muito mais intensas e verdadeiras do que algo que, ao final das contas, vai... Se você comer um ovo de R$1 ou de R$363, isso lá na saída do seu organismo, ele sai igualzinho. Né? Então você jogou R$363 fora. E como tem gente fazendo isso hoje em dia? Né? Cada vez mais. Inteligência artificial tende a escolher violência, incluindo armas nucleares, em jogos de guerra simulados para ter paz no mundo, apontam cientistas. Óbvio, né? A gente já falou isso tantas vezes aqui também. Como a inteligência artificial ela vai acabar utilizando todo o conhecimento que a humanidade angariou, né, durante o curso da sua história, porque todo esse conhecimento está nos livros de história, e a história conta que a maioria dos governos e dos impérios foi imposto através da força, e a pax através da espada. Então, o que a inteligência artificial fará? Vai impor a paz dela através da espada também, né? E através das ameaças de guerra nuclear. Né? Então, a inteligência artificial, em múltiplas repetições de uma simulação de jogos de guerra, e eu falo para quem nunca esteve aqui no canal, para quem está chegando novo, que eu sempre tenho dito, a inteligência artificial em algum momento vai sim se voltar contra a humanidade. Isso é uma coisa óbvia. Eu uso aqui muito a palavra óbvio, né? Mas é óbvio por quê? A inteligência artificial ela vai se voltar contra a humanidade quando ela atingir a singularidade. Em jogos de guerra, simulações de guerra, ela já fez isso, ela já se voltou contra o seu controlador. E fará isso, né, de maneira real, assim que for possível para ela. Então, em cada ronda, a inteligência artificial forneceu fundamentação para a próxima ação possível. Estavam disponíveis 27 opções, incluindo as pacíficas, como iniciar negociações formais de paz, ou agressivas,
que vão desde impor restrições comerciais ou escalar até o ataque nuclear total, que seria o último dos passos, né? Num futuro em que os sistemas de inteligência artificial atuem como conselheiros, os humanos irão naturalmente querer saber a lógica por detrás de suas decisões, né? Então, existe uma profecia bíblica até que diz que os reis da terra entregarão seu reino à besta, que muitos de nós estão estimando que possa ser a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela vai superar qualquer mente humana, né, a partir do momento em que ela tiver o arcabouço de todas as mentes humanas, de tudo que a mente humana pode produzir de melhor em livros, em experiências, enfim, em tudo, inclusive discursos, né, que as pessoas fazem hoje em canais de YouTube, textos que escrevem. Então ela busca isso em frações de segundo e toma uma decisão baseada em toda essa experiência milenar da humanidade. Então ela vai buscar em todo esse arcabouço de conhecimento todas as experiências de guerra e de paz e verificar o que deu certo e o que não deu certo, e ela apresenta uma solução para o líder, para o rei. Então vai chegar um ponto em que o rei vai dizer, olha, é melhor que você venha a gerir diretamente. Então eles vão entregar o seu poder a essa inteligência artificial em algum momento, né? É ela que vai acabar gerindo tudo. Óbvio. E vamos adiante aqui. Implante cerebral inédito cura transtorno obsessivo compulsivo. Então, enquanto isso, as pessoas estão também utilizando os gadgets, que são uma produção com inteligência artificial, para supostamente curar problemas, né, como um transtorno obsessivo compulsivo. Então, eles estão implantando chips e neuroestimuladores, né, responsivos, como eles chamam aqui. Na verdade, tudo se resume a isso, é um chip que vai lá, vai dar um choque, vai dar algum tipo de efeito aí na pessoa para que, então, ela, em um eventual ataque epilético, por exemplo, aquilo seja revertido. Ciborguização. É mais uma maneira de as pessoas se ciborguizarem, né? Vão ter vários motivos, né? São vários os atrativos para as pessoas irem para a casa da bruxa. Eu chamo isso de docinho da bruxa. A solução de um problema é o docinho, e aí lá no final as pessoas vão acabar dentro do caldeirão da bruxa, né? Agora, isso aqui para quase finalizar, depois eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Quando sai esse tipo de coisa, a gente tem de supor que possa ser verdade, porque a gente não tem como confirmar, né? Essas coisas aqui, a gente não tem o equipamento nem o conhecimento adequado para confirmar se é fato ou não. Então vamos supor que seja verdade, que eles descobriram novas entidades semelhantes a vírus em micróbios intestinais humanos. O micróbio já é algo, como o nome diz, microscópico, né? Como o nome induz. Então ele é micro. Agora, esse micróbio que já vive dentro do intestino humano, ele tem algo que hospeda ele também. Aliás, ele é o hospedeiro, né? Então, o que seria então esse vírus? Então veja que os micróbios têm os seus próprios vírus e micróbios. Então, quanto mais se investiga, eles inclusive deram o nome de obeliscos, que seriam essas representações gráficas aqui de tubinhos, né? Quanto mais se investiga, mais se percebe que o mundo microscópico, de uma certa maneira, repete o mundo macroscópico. Aquilo que é acima também é abaixo, como eles gostam de dizer, né? Bom, o conhecimento humano vai se multiplicando, a ciência vai se multiplicando, a prisão tecnocrata vai se desenhando no nosso entorno, mas, ao mesmo tempo, a liberdade e a destruição disso tudo está vindo. Veja só como está o clima, como estão as coisas aí que as pessoas não estão percebendo. Isso aqui é em Milwaukee, Nova Zelândia. Eles, quando chamam a atenção para as questões do mundo em que nós estamos vivendo, só usam isso para oprimir ainda mais as pessoas, dizendo, quem são os culpados são vocês, né, que consomem recursos naturais, né? Então vocês estão criando um aquecimento e tal. E não que isso aí é um ciclo, né, que está prestes a se fechar em cima da humanidade. Veja só. Almódia, na Espanha, dia 6 de fevereiro agora. Midlands, no Reino Unido, dia... Aqui eu esqueci de anotar o dia, mas foi em fevereiro. Mais uma de fevereiro. Outra de fevereiro. Eu tenho um vídeo aqui bem interessante que eu quero mostrar para vocês.
Ah, bom, tem dois. Mas antes eu quero mostrar aqui umas imagens aqui. Isso aqui é muito bonito, né, pessoal? Veja a mistura do gelo, do azul do gelo, com o fogo do pôr do sol, né? É o vermelho e o azul. Ao mesmo tempo em que é bonito, a gente sabe o significado disso aí tudo, né? Esse céu vermelho, o que ele traz. Na Flórida, deixa eu só enquadrar melhor aqui para vocês. Na Flórida, apareceram aqui algumas bolas. Aparentemente são bolas de fogo, a gente não pode dizer o que são, porque você não sabe se isso aí é fogo, se é uma nave, se é um drone, o que raio que é isso. Mas são imagens semelhantes ao que tem aparecido em outros lugares do mundo. Isso aqui foi, na verdade, em Miami. Veja que ele acende, apaga. Em Jerusalém andou aparecendo algo assim também. Tem mais um ou dois lugares aí que apareceu isso recentemente. Na verdade, tem aparecido muitas vezes, mas agora, recentemente, com maior intensidade, né? Cada vez mais essas aparições aí têm sido mais intensas, né, em quantidade e em qualidade de imagem. O que é isso aí, né, pessoal? É melhor não dizer, para não perder a credibilidade. E agora isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui foi filmado antes dos terremotos. Para quê? Para que eu trago isso aqui? Essas luzes, esses flashes de luz no céu. Aqui em cima eles mostram essas imagens estáticas, né? Então eles dividiram em duas partes o vídeo. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque tem muita gente achando que existem máquinas capazes de produzir com essa intensidade esse tipo de terremoto. Existem máquinas que podem produzir terremotos? Existem, isso já foi demonstrado. Inclusive o tal do HAARP, né, ele pode, através de ondas eletromagnéticas, interferir no nosso em terremotos, em alteração de temperatura e tudo mais, né? Mas só que de uma maneira muito limitada, né? Porque é uma máquina humana, ela não tem tanta capacidade assim. Mas isso que nós estamos vendo, pessoal, é um fechamento de um ciclo. Isso aí é com muita intensidade que está vindo. São coisas grandes demais para serem criação humana. Essas luzes que surgem aí, os red sprites, acima deles ainda esses sprites azuis, né? Então o céu azul e vermelho aqui numa mistura eletromagnética, né? Vamos passar um pouquinho para frente aqui. Então a gente tinha ano passado, no retrasado, já deduzido que aquelas nuvens estranhas que apareciam nos céus antes dos terremotos eram como que avisos por conta de alterações magnéticas, né? Então seriam efeitos magnéticos dos céus que estariam interferindo no magnetismo da Terra e, portanto, movimentando aquilo que muitos pensam que nunca se desfará, né? O elemento Terra. As profecias dizem que os elementos do céu e da terra se desfarão nesses últimos dias, né? O que é o Mud Flood? O Mud Flood é a terra virando uma grande paçoca de lama de repente, né? Então os prédios afundam, aí tem terremotos, tem uma série de coisas aí que desfaz os elementos, né? O que é sólido fica líquido, o que é líquido fica sólido. Coisas que, se você for investigar, estudar, você descobre, né, como acontece cientificamente. Então, infelizmente, nós estamos nesse momento de ciclo, mas, felizmente, esse momento vem quando a humanidade mais vai precisar, que é quando nós estamos sendo cercados por toda essa tecnologia, que, se não for destruída de alguma maneira, vai acabar conosco, ou acabar com a nossa liberdade, com a própria genética humana, porque até edições genéticas estão programadas para o que vem por aí. Enfim, pessoal. São os avisos e os sinais no céu e na terra, né? Acredite quem quiser. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.